Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos, estou no quarto semestre da Faculdade de Direito e hoje vocês vão acompanhar uma tarde de estudos por aqui, revisando conteúdos. Eu faço as anotações de aula no computador porque eu acho mais prático, eu consigo escrever mais rápido, mas não são de todas as matérias que eu faço. A maioria eu faço anotações no caderno mesmo ou nos materiais que eu levo impresso pra aula e eu vou grifando. Vou fazendo anotações para complementar aquele conteúdo. E eu queria falar aqui um pouquinho com vocês sobre leitura ativa, sobre grifar os materiais. Porque esses dias eu vi um vídeo no TikTok de se eu não me engano, ele era juiz. Ele estava explicando sobre como ele estudou para passar no concurso e ele mencionou um ponto que eu achei muito interessante de conversar sobre aqui com vocês, que é essa questão de grifar os materiais de uma forma correta, porque tem gente que vai lá e grifa a folha toda. Eu também já fiz muito isso até entender como eu poderia grifar o material de uma forma que melhorasse os meus estudos, que deixasse eles mais fáceis. Leitura ativa é um dos métodos que eu mais uso para estudar, então grifar o material de uma forma inteligente, digamos assim, de uma forma estratégica, facilita muito os meus estudos e eu vou contar aqui para vocês como que eu faço. Quando a gente está lendo um livro, uma apostila, algum material assim, tem muita coisa que não é absolutamente necessária pra gente entender aquele conteúdo. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, o autor, ele explica em poucas palavras o que tal coisa significa ou o que ele tá querendo explicar. E depois, se tu prestar atenção, tu vai ver que ele vai que meio continuar falando praticamente a mesma coisa que ele já falou. E isso acontece em muita coisa, até se tu tá lendo uma reportagem, tu vai ver que o conteúdo principal vai estar num tópico e depois o autor vai só comentar sobre aquilo. Então, se tu tá estudando algum conteúdo e tu quer grifar aquele material, tu não vai grifar todos aqueles parágrafos que o autor tá só meio que, entre aspas, repetindo o que ele já disse com uma frase, por exemplo. É claro que às vezes ele tá destrinchando o que ele falou, pra gente entender melhor. E isso é muito importante. Porém, tu vai ler isso da primeira vez, ou talvez a segunda, só que quando tu for revisar aquele material, tu vai ter grifado só aquela frase que diz o conceito principal. Só de tu ler aquela frase, tu já vai lembrar de toda aquela explicação que tu leu da primeira ou da segunda vez. Porque tem gente que já pega o conteúdo da primeira vez que lê, e tem outras pessoas que tem que ler mais de uma vez para entender melhor. Mas esse que é o ponto, porque quando tu for fazer tua revisão, tu vai ler só aquele ponto principal e o teu cérebro já vai conectar uma coisa na outra e tu já vai lembrar do resto do conteúdo. Então é assim que se grifa o material de uma forma inteligente para te poupar tempo nos teus estudos. Eu comprei essa caneta aqui pensando que ela era rosa, mas no papel ela é mais vermelha do que rosa. Tanto que eu até troquei o marca-texto, que eu tava com o marca-texto mais claro e que eu peguei mais escuro pra ficar mais próximo dela, mas nem assim ficou, olha, dá pra ver que ela é mais vermelha. Fiquei um pouco decepcionada, porque a cor dela também é tão bonita. Mas enfim, tô aqui fazendo as minhas anotações, acompanhando pelas minhas anotações do computador e tô com o site do Planalto aberto aqui no tablet, pra eu ir acompanhando o código enquanto eu faço as anotações. Não tô precisando olhar muito, porque eu já coloco o código aqui quando eu tô fazendo a anotação na aula. Então, eu meio que já tô acompanhando por aqui, mas aí ali eu consigo ver tudo certinho, bem completo. Aí eu peguei um post-it e coloquei aqui, depois eu me arrependi de ter pego branco e não rosa. Mas enfim, pra quem não sabe, eu uso color code, então todas as minhas anotações de cada matéria tem uma cor diferente. E a de penal é rosa.
Esses dias eu vi um comentário num vídeo aqui no YouTube, acho que foi no último Story Vlog que eu postei, que dizia assim, nossa, toda vez que eu vejo um vídeo da Mari, ela tá estudando penal. Gente, é minha matéria preferida. É a matéria que eu tenho mais vontade de estudar. E por coincidência, é a matéria que o professor passa mais conteúdo. É a matéria assim mais puxada. As outras não tem tanto assim, sabe? Então, é a matéria que eu mais tendo a revisar, sabe? E as provas, eu já comentei aqui, as provas desse professor são mais difíceis. Então eu tento evitar deixar para estudar de última hora. Então eu já vou estudando ao longo do tempo para não deixar tipo para ter que revisar muita coisa em cima da hora, porque daí o meu desempenho cai muito, porque chega na prova e eu tô exausta de tanto que eu estudei naquele dia, porque eu estudo à noite. Então, quando chega à noite, eu já tô cansada e eu não consigo prestar tanta atenção na prova e eu acabo errando coisa boba porque eu tô cansada. E isso acontece mais com o penal, porque é muito conteúdo, muito conteúdo. E também tem a questão de que, como é uma matéria que eu gosto de estudar, é mais tranquilo pra mim gravar. Porque se eu tô estudando uma matéria que eu não gosto, ou que eu tenho dificuldade, ou que o conteúdo é mais difícil, eu não gravo, porque o ritmo do meu estudo é diferente para uma matéria que eu não gosto, para uma matéria que eu tenho dificuldade, eu tenho tendência a me distrair. E quando eu tô gravando, eu não fico em foco total, sabe? Então, se é uma matéria que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que estar prestando atenção totalmente nela, eu não posso me distrair com mais nada. Por isso que eu normalmente gravo study vlog quando eu tô estudando penal, porque é uma matéria que eu gosto muito. É uma matéria que eu não tenho dificuldade em ter disciplina de sentar aqui na cadeira e prestar atenção no que eu tô fazendo e focar no que eu tô estudando, porque é uma matéria que eu gosto de estudar. Por mim, eu decoraria o Código Penal se eu pudesse, entendeu? Eu espero que um dia eu chegue perto disso. Então, como é uma matéria que eu tenho gosto por estudar, é mais fácil eu gravar enquanto eu tô estudando ela. Além de grifar os materiais, eu sempre, sem exceções, anoto o conceito das palavras que eu não entendi. Quem aí faz direito sabe que às vezes a gente se depara com umas palavras que a gente não faz a menor ideia do que significa. E a gente vai precisar saber o significado daquela palavra na prova. Então, o que eu faço? Eu circulo a palavra, grifo, faço alguma coisa assim, puxo uma flechinha e explico brevemente o que significa aquela palavra. E deixo ali no meu material, porque assim ele vai ficar muito completo. E não serve só para conceitos de palavras, às vezes algum termo, alguma coisa assim, por exemplo, em latim que a gente vê bastante, alguma coisa assim, eu sempre anoto o conceito. Ou às vezes o conteúdo cita algum assunto que eu já estudei, mas eu não lembro direito, aí eu coloco ali também, para que quando eu for estudar novamente, quando for revisar aquele conteúdo, aquela matéria fique muito completa. Porque se eu me deparei com uma palavra que eu não sei o que significa, passei reto por ela sem nem me importar, se aquela palavra cair na minha prova, eu não vou saber o que é, mas eu vou lembrar que, nossa, ela estava no material e eu não me importei em pesquisar o que isso significa. E agora eu não sei se a questão tá certa ou não, ou eu não sei dissertar sobre isso. Acreditem, isso aconteceu comigo numa prova de civil. E olha que eu coloquei o conceito da palavra, só que quando eu fui estudar o conteúdo, quando eu fui revisar ele novamente, eu não dei atenção para a palavra. E o que aconteceu? A palavra era óbice. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E a professora passou algumas questões e em uma dessas questões tinha essa palavra. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Fui pesquisar no Google o que significava essa palavra. Ok, entendi, fui lá, respondi a questão. Mas eu não anotei ela no material. E aí, quando chegou lá no dia da prova, eu não lembrava o que significava a palavra. Aí eu cheguei em casa furiosa e fui pesquisar o que significava aquela palavra. E significa empecilho. E agora, na real, eu não lembro se eu acertei aquela questão ou se eu errei, mas eu chutei, então não faz diferença, porque eu realmente não lembrava qual que era o significado da palavra. Eu tô testando uma nova forma de revisar os conteúdos de direito penal, porque
Como eu falei, essas provas são muito difíceis e eu fiquei meio frustrada com o meu desempenho na última, porque eu fui muito bem nas outras provas e nessa eu não fui tão bem assim. Isso me deixou bem frustrada, então eu tô testando novas formas de estudar esse conteúdo para ver se eu consigo entender melhor, fixar melhor o conteúdo e revisar com mais frequência. Faz parte disso, mas depois que eu fizer a prova, que vai ser mais pro final desse mês, eu venho aqui contar pra vocês, dar o feedback, mostrar como que eu estudei pra essa prova, porque eu vi alguém falando sobre esse método no TikTok e eu resolvi testar. Pode ser que dê muito certo, ou pode ser que não dê tão certo assim e seja só perda de tempo. Então, eu vou testar e depois eu trago o feedback aqui pra vocês, mas vocês vão ir acompanhando aí como é que vai ser um pouco do processo ao longo desses estudos pra prova de penal. Terminei aqui o resumo da parte de injúria e difamação aqui. Agora eu ia começar a parte de injúria, só que já são 11 horas e é essa hora que eu vou pra cozinha pra lavar louça, começar a fazer o almoço e almoçar. Então a parte da injúria vai ficar pra outro momento. Eu sempre tiro um tempo pra estudar na parte da manhã e aí à tarde eu faço outras coisas de tarefas de casa ou de trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho só aqui com a internet, então o meu horário é bem flexível. E na parte da manhã eu sempre tenho mais foco, eu sempre tenho mais disposição pra estudar. Então, sempre que eu tenho que estudar algum conteúdo, revisar alguma coisa, fazer qualquer coisa relacionada à faculdade, eu sempre priorizo fazer isso na parte da manhã. Se não der tempo de eu terminar tudo que eu tenho pra fazer de manhã, eu faço de tarde. Mas, na maioria dos dias, eu já me organizo dessa forma pra tentar sempre estudar na parte da manhã, porque eu sei que o meu estudo vai ter muito mais qualidade. E hoje à tarde eu não vou estudar porque eu tenho outras coisas pra fazer. Então vou finalizar esse study vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui no canal dia sim, dia não, sempre ao meio-dia. E uma semana por mês eu tento postar vídeo todos os dias, então de segunda a sexta. E é isso, não esquece também de me seguir lá no Instagram, @marianapiscaino com 2 M's, que eu mostro minha rotina diariamente por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.